me ouvir aqui. Aleluia. Quero parabenizar todos os pais presentes aqui. Quero parabenizar também todas as mães que fizeram o papel e desempenharam um papel muito bom, como pai também, né? Infelizmente, muitas mães tiveram que desempenhar também o papel de pai. E hoje a nossa referência de pai, ela é alta. Ela não é uma referência baixa, né? É um tanto alta e exige de nós, pais, bastante. A palavra do Senhor nos diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Pode tomar o vosso assento. Irmãos, esse texto aqui de Mateus capítulo 5, versículo de número 48, ele é praticamente o término do Sermão do Monte, o término de um dos sermões mais importantes que tem na Bíblia, né? Onde que fala ali, Jesus, ele começa falando: bem-aventurado, muito mais que felizes. E ali o Senhor começa a descrever tantas situações, tantos fatos, tantos acontecimentos, que no seu final ele deixa para nós um conselho, uma palavra. Você pai que aqui está, você tem que ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial, é o vosso Pai. E quando eu leio esse texto e acabo, prestando atenção no que é perfeição, nós vamos ver que perfeição, ela é uma totalidade. Ela não pode ser uma parte, ela não pode ser subtraída ou dividido em repartições ou partimentos, mas a perfeição, ela engloba uma totalidade, algo que é completo, algo que é perfeito, algo que não tem mudança, algo que não tem variação. E o texto fala: sede perfeitos como é o vosso Pai Celeste. E eu comecei a pensar e escrever e andar por alguns caminhos, e uma das grandes questões e dúvidas e questionamentos meu, embora eu fui criado com a minha mãe, tenho o amor de mãe e pai, a minha pergunta é: como que eu posso, como que eu posso demonstrar o amor de pai para os meus filhos sem ter tido a referência paterna de um homem e eu identificá-lo como pai? Eu tive um pai que não tivemos muito contato com o pai, meu padrasto. Ele mais viajava, mais ficava fora de casa. E na história de como nós nos conhecemos, é uma história um tanto turbulenta, mas eu me questiono: como que eu vou poder demonstrar ao meu filho Abner, à minha filha Nicole, ao meu filho Jonatas, uma presença, um cuidado, um afeto, um carinho, um tipo de perfeição em meio ao que eu não tive, em meio ao que eu não vivi, em meio ao que eu não sei.
E às vezes eu me pego olhando e pensando que eu acho que eu vou ser um bom avô, melhor do que um bom pai, porque eu tive a presença de avós que por muitas vezes fizeram a função de pai também para mim, de mãe, porque minha mãe teve que ir trabalhar e nós fomos morar junto. Eu tinha o que, 7 anos, mais ou menos, mais 7 anos, né? Estava começando a estudar, né? Com 2 anos. Quando eu fui trabalhar? É. 3 anos. E aí eu fiquei com a minha avó para minha mãe cuidar de mim, para minha mãe poder trabalhar. E eu lembro que quando nós, a lembrança que eu tenho de nós, morando eu com a minha mãe, foi quando nós fomos morar na frente da delegacia lá em Terra Roxas. Daquele momento, eu consigo lembrar da minha vivência com a minha mãe. Tenho algumas lembranças muito rasas, mas, pai, a lembrança que eu tenho do meu pai foi a última vez que nós conversamos e ele estava numa rodinha, fumando um baseado, tocando um violão, jogando um truco, e ele falou para mim: filho, eu já fiz a escolha minha, eu já decidi a minha vida, já tomei a minha decisão. Depois desse encontro, outro encontro que eu tive com meu pai foi quando ele estava dentro de um caixão. Então, eu não tenho muito essa figura paterna. Agora, eu olho o texto, Jesus, ele fala, irmão José, para nós termos por exemplo o nosso Pai Celeste, que é perfeito, que é completo, e ele fala para nós sermos completos, perfeitos. E quando eu olho a perfeição, eu não consigo ver a ausência de alguma coisa. E quando eu olho para mim, eu vejo muitas ausências, eu vejo muitas fragilidades, muitas imperfeições, muitas faltas, muitas áreas da minha vida que ainda precisam ser moldadas, precisam ser melhor formadas em mim. E eu tenho um filho com 25 anos, tenho uma filha com 17, tenho um filho com 14. E ainda reconheço que não sou o pai que a Bíblia fala para mim: Fábio, você precisa ser. Sou aquele pai que chama na chincha, fala a verdade nua e crua, não cubro, não escondo, mas falo abertamente. Às vezes eles ficam até um pouco nervosos, bravos comigo, porque eu não faço meio termo, eu acabo falando a real, como ela é, como a vida é. E quando eu corro para a Bíblia, eu vejo muitas situações que Deus é aquele Deus que Ele não esconde o erro, Ele não passa a mão em cima da falta, em cima da falha, mas pelo contrário, Ele é aquele Pai que chama e fala, mas Ele diz: eu te amo, eu estou te corrigindo, mas eu te amo, eu estou chamando a tua atenção, mas eu te amo. E quando eu vejo Deus fazendo isso, eu às vezes chamo muita atenção mais do Abner, que é o mais caçula. Eu consigo ver um pouquinho de Deus nesse sentido de querer o bem, não permitir, não deixar que o filho vá sem saber das consequências das suas decisões, dos seus atos. Eu lembro que nós falamos domingo passado sobre o pai do filho pródigo, dele ter
falou das possíveis consequências, possíveis riscos, o que poderia se suceder para que o filho, a hora que saísse, ele saísse ciente de tudo o que ele estava deixando e tudo o que ele poderia viver e o que poderia trazer de causa e efeito para a vida dele. Perfeição. Sejam perfeitos. Quando nós olhamos um copo, um instrumento, se ele estiver regulado com todo o seu aperteixo, ele está perfeito, não tem nenhuma falha. E aí eu olho lá para o livro de Gênesis, quando nós vemos o primeiro pecado quando entrou no mundo. O homem, ele não tinha falta de nada, ele não tinha ausência de nada. A mulher não tinha falta de nada, não tinha ausência de nada. Mas o pecado, ele trouxe algo, ele trouxe uma sequela, ele corrompeu, ele tirou algo da humanidade. O que nós, como Pai, permitimos que o inimigo tirasse de nós e tornasse uma barreira, um obstáculo, um impedimento? Quantos pais não se lembram de ter falado ao seu filho te amo, mesmo depois de ter açoitado, corrigido? Quantos filhos não lembram do abraço do pai? Quantos filhos não lembram de qual foi a última vez que deitou no colo do seu pai? Eu lembro que eu deitava no colo da Nicole e falava: filha, tira os cabelos brancos da cabeça do pai. Hoje eu tenho um certo arrependimento de ter falado para ela fazer isso, porque eu vou cortar o cabelo e está cheio de cabelo branco. Às vezes eu sinto desejo de deitar no colo do Jonatas e ficar ali deitado no colo dele assim. Esquecer do tempo, porque o tempo passou tão rápido e ele está com 25 anos. Às vezes eu vejo o Abner, vejo a Nicole, vejo o Jonatas, e às vezes a gente não consegue ver como o tempo, né? Pastor João passa tão rápido. Pastor João já é bisavô. O tempo passa tão rápido. Esses tempos eu vi uma matéria, uma entrevista onde 3 jovens, eles tiveram problemas familiares com seus pais. E um pai mora no interior, o outro pai estava morando junto e o outro pai estava distante. E aí, num certo momento daquela conversa, um perguntou: você viu seu pai quanto tempo? Aí ele falou: eu vejo meu pai uma média de 5 vezes no ano. Ele vem do interior e vem para minha casa e fica uma semana ali, uns 15 dias em casa. E aí o rapaz falou: maravilha, dessa 5 vezes que ele vem, quanto tempo você tira de qualidade de vida com o seu pai? E aí ele falou: que eu e o pai, assim, nós vamos 1 hora, 2 horas, mais ou menos, assim, nesse tempo que ele fica em casa. E aí ele falou: seu pai tem quantos anos? Ele falou: meu pai tem 70 e algumas coisas. Ele fala: que legal. Agora vamos fazer uma conta.
seu pai, como ele está? Você acha que ele vai viver mais quantos anos? Ele falou: pai, filho forte, acho que mais uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, dando tudo certo, não acontecendo nada de errado. E aí o rapaz, ele calculou, falou: opa, então vamos colocar 10 anos, vai dar tantos dias, uma média de tantas horas, vamos dividir essas horas pelo tempo mesmo que você vai ficar. Aí ele falou assim: você vai ter mais uns 15 encontros com seu pai, e desses 15 encontros você vai ter meia hora com ele. Irmãos, aquilo ali, mas veio como uma flecha assim no meu coração, porque a gente às vezes anda tão atarefado com as coisas, com trabalho e com trabalho mesmo. Nossa vida praticamente é trabalho. Trabalha aqui, trabalha lá, quando consegue pega um bico e vai trabalhar. E a gente, irmãos, se a gente for ver quanto tempo a gente está tirando, mesmo com nossos pais. Eu há tempo não tiro qualidade de vida com minha mãe. Vou na minha mãe todo domingo. Falo com a minha mãe todo dia. Mas vou todo domingo na casa da minha mãe depois do culto e ficamos juntos ali. Eu não sei quando foi a última vez que eu tirei só eu e minha mãe 15 minutos para nós dois. Eu deitar no colo dela, ou dela deitar no meu colo e só ficar a gente ali. Eu não lembro. Vocês viram que minha mãe passou bem, mãe. Ela não falou, mas minha irmã falou que ela quase foi. A gente não sabe valorizar. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pai que está aqui, filhos que aqui estão. Nós somos reis. Aceitamos Cristo como o único Salvador da nossa vida. Aguentamos o arrebatamento da igreja. Ansiamos, falamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas às vezes nós não sabemos quando será a última vez. Quando será a última vez que a gente vai estar no culto, eu vou na casa da minha mãe. E a gente precisa aprender a valorizar isso. A gente precisa conseguir tirar um tempo para a gente desfrutar da companhia, desfrutar da presença. Porque aqueles que já perderam seus pais já sabem como é duro, como é difícil. Aprenderem a conviver com a dor da distância. E Jesus, ele fala para mim, para nós pais que aqui estão, para nós, seguindo o exemplo de Cristo, o exemplo de Deus, nosso Pai Celestial. Se você não recebeu hoje ainda uma ligação de um filho, um abraço de um filho, um carinho de um filho, liga para ele. Talvez ele não está ciente daquilo que nós estamos falando hoje aqui. Mas você ainda pode marcar positivamente a vida do seu filho que está distante. Você, filho que está aqui, que ainda não fez isso com o seu pai,
pai, como a sua mãe que fez o papel do seu pai. Aproveite, a hora que terminar o culto, se você quiser agora levantar da onde você está e dar um abraço nos seus pais, vá. Se você quer ligar agora para o seu pai, liga agora, não tenha medo. Pega o seu telefone aqui, não, mas está no meio do culto, então você tem essa liberdade de fazer isso agora, no meio do culto, porque o céu é logo ali. E o meu desejo como pai é que eu continue olhando para a Bíblia e que o Espírito Santo continue trabalhando, moldando, mudando-me, para que os meus filhos, quando eu não estiver aqui, eles tenham certeza: meu pai não foi perfeito, mas o que ele pôde ser, ele fez. Minha mãe não foi perfeita, mas no que ela pôde ser, ela foi. Que o bom Deus te recompense, papai, te recompense, mamãe, que fez dupla jornada. Esse é o desejo do meu coração hoje, irmãos, do fundo do meu coração. Encurve a sua cabeça. Obrigado, Jesus, pela família que eu tenho. Obrigado, Jesus, pela esposa que eu tenho. Obrigado, Jesus, pelo Abner, pela Nicole, pelo Jonatas, pela Amanda, pelo Felipe. Obrigado pela minha mãe. Obrigado pelos meus irmãos, que muitas das vezes eu tenho como pai. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, que às vezes têm um sentimento também como pai de mim, Senhor. Me ajuda, nos ajuda, Espírito Santo, a sermos exemplos, que o seu nome seja glorificado, que a palavra venha a ser enraizada, venha a ser proclamada sem aspas, mas que ela seja uma palavra sincera, verdadeira, que tenha e venha carregadas de verdade, carregada de amor, carregada de carinho, carregada de toda sorte de bênção, Senhor. Oro, ó Pai, nesse momento, apresentando os meus irmãos que perderam, já não tem mais a presença dos seus papais, só tem a saudade. E a saudade que aperta no peito. Aos filhos que aqui estão, Senhor, eu oro nesta noite, Senhor, para que algo, uma chave, Senhor, uma situação mude, Senhor, e eles possam olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe, que faz essa dupla jornada, possa se alegrar, possa dizer: eu te amo, possa dizer: tu és um exemplo para mim, eu quero ser um pouco, um pedaço do que tu és. Pai querido, louvado seja o teu nome para todo sempre. Nos guarda, Senhor, debaixo da tua palavra, Senhor. Esta é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus.